fizesse uma avaliação do que foi esse início de competição para o Santa Cruz. Na sua opinião, como você viu o comportamento do time, o que, é que você sentiu do time? Obviamente que é o primeiro jogo, mas eu queria que você fizesse essa avaliação inicial da equipe do Santa. Bom, boa noite. Assim, a gente precisa contextualizar, né? É uma competição atípica, diferente, né? No sentido das adversidades que nós vamos enfrentar ao longo dela, né? E nós sabíamos as dificuldades que nós iríamos enfrentar hoje por vários fatores. O principal é a característica do jogo, né? Nós vimos num campeonato estadual e principalmente esses últimos jogos do estadual, uma característica de disputa completamente diferente, né? Jogos um pouco mais estudados, jogos um pouco mais jogados, né? E nós sabemos que essa competição, principalmente quando a gente jogar fora de casa, nós vamos enfrentar essa característica de jogo, assim. Um jogo muito vivo, um jogo de muito contato, um jogo de muita briga, né? E o que eu preciso mais enaltecer na minha equipe, analisando esse contexto, é que a equipe, em momento algum, se furtou na condição de fazer o jogo como tem que ser feito o jogo, né? E nós só saímos daqui pontuando porque a gente brigou o jogo todo e tivemos um controle emocional e, por consequência, tático muito grande depois que nós ficamos com um homem a menos, né? Nós perdemos um jogador com 26 para 27 minutos ali e nós tivemos um controle muito grande porque nós soubemos nos comportar de maneira de, mesmo com um homem a menos, não deixar com que a equipe do Largato criasse possibilidades reais de gol, né? A série dela é isso, nós não esperamos nada diferente disso, repito, principalmente em jogos que nós tivermos que jogar fora de casa, quando a competição vai cobrar da gente muito isso, essa briga, essa entrega, e eu estou satisfeito com a postura nesse sentido, né? Obviamente que nós temos linha de crescimento e a gente tem muita coisa para melhorar para a sequência da competição. Weston, a gente viu o Santa abusando muito de bolas longas, né? De lançamento direto do goleiro ou da defesa. Como você avalia a criação do time hoje? Porque é muito difícil, assim, se a gente pegar o Santa Cruz no campeonato estadual, a nossa média de posse de bola, ela supera 60%, 65%, né? Porque a característica de jogo ela é completamente diferente, né? Não dá para te pensar em uma condição de jogo como essa de hoje aqui, a gente conseguir fazer um jogo assim, um jogo apoiado, um jogo de muita construção, aí é falta, se nós fizermos dessa forma, será nesse momento ignorância no sentido de é impossível de fazer e tu vai forçar a fazer de qualquer jeito. Então nós tínhamos preparado a equipe para que fizesse um jogo na medida daquilo que o jogo iria pedir, que era enfrentamento, que era jogo de muito duelo, né? Duelo de laterais com atacantes de lado, duelos de zagueiro com centroavantes, duelos de meio campistas e volantes com meias do adversário, e a equipe se comportou bem. É claro que em algum momento, como a equipe está automatizada a jogar dessa forma mais apoiada, nós sofremos alguns contra-ataques no primeiro tempo, principalmente em função disso. Porque você está no automatismo de tentar jogar apoiado e no primeiro tempo, nos primeiros 15 minutos, nós tomamos 4 ou 5 contra-ataques porque a gente ficou circulando bola e aí quando perdia a transição é muito rápida da equipe do Largato. Então eles estouravam lá no gol. Eles tiveram chances claras de gol no primeiro tempo em função da gente não ter demorado um pouquinho a entender a característica do jogo, daquilo que a gente precisava fazer. Então o setor de criação nesse tipo de jogo, e principalmente quando a gente for fora de casa, vai ser sempre um setor que tende a sofrer mais. Essa é a característica da divisão e a gente tem que saber se adequar a ela para que a gente aumente a possibilidade de êxito lá na frente. Weston, em vários momentos da partida, o Santa Cruz acabou deixando muito espaço na entrada da área. Os jogadores do Lagarto finalizaram até com algum espaço, o goleiro Kleber fez boas defesas. Queria que você falasse o quanto a saída do Gilberto da equipe, não pôde jogar, o quanto afetou no funcionamento da equipe no meio do campo, na marcação, ou se você acredita que foi realmente um mérito da equipe do Lagarto em relação a esse espaço deixado na entrada da área. Assim, eu não vou de ficar lamentando a ausência, né, porque a gente tem que enaltecer aqueles que estão à disposição, né? Mas, obviamente, quando você fala do capitão da equipe, quando você fala do jogador que jogou a maior parte dos jogos até agora, né, você está falando de uma das referências da equipe. Mas não é isso só, tem uma questão estratégica também. O forte da equipe do Lagarto é jogada em transição e velocidade pelo lado do campo e bola de área. Então nós tínhamos que escolher, ou a gente vai neutralizar essa jogada de fundo deles, que é muito forte em função da velocidade dos atacantes de lado, ou a gente vai permitir que eles tenham a única possibilidade de arremate de média distância. E aí nós temos um goleiro
que nesse quesito é um goleiro com um nível assim muito alto. Pode ver que ele não se apertou em bola nenhuma, só teve uma aqui, que foi, só que ela já foi um pouquinho mais de perto, que ele até soltou e o menino estava impedido na sequência. Mas foi talvez uma escolha, muito mais por uma escolha de estratégia, de neutralizar algumas situações que eram mais perigosas dele do que simplesmente a ausência do Gilberto. É claro que o Gilberto faz falta, é claro que o Matheus Anderson faz falta, porque são jogadores importantes dentro da equipe, mas eu acredito que mesmo com essas circunstâncias, a equipe foi briosa e conseguiu fazer algo que nessa divisão ela é muito importante. Nessa fase de grupos, de 14 jogos, a meta para te bater classificação é você fazer 4 pontos em todos os confrontos que você tiver. Então, com o Lagarto nós fizemos um aqui, agora temos depois lá no retorno no Arruda. Se a gente conseguir bater essa média de 4 pontos contra todos os adversários, inevitavelmente a gente termina a fase classificada. O Santa já anunciou o Wesley, tem a negociação avançada com o Fabrício, com o Ariel. O que é que você achou da contratação do Wesley? Como você pretende utilizar esse jogador? E chegando o Fabrício e o Ariel, você fica satisfeito ou ainda precisa de algum jogador para a sequência? O Macena é um jogador que foi anunciado, um jogador que vai ajudar muito, né? Pela característica, pela necessidade do elenco, né? Hoje mesmo, eu queria que quando deu ali 30 e pouco, o Rafa brigou demais e você, a partir do momento que tu tem a opção, tu fortalece tudo, né? Então, assim, a chegada do Macena é importante, a vinda de outros jogadores, né? Principalmente para esse setor ofensivo, eu acredito que a vinda do Luan, do Daniel, ele fechou ali, vamos dizer assim, o nosso setor defensivo está bem consistente, está bem sólido, né? E a parte ofensiva a gente carecia de mais algumas peças, né? E a direção está trabalhando bastante para que a gente tenha, a partir da reapresentação, o maior número de jogadores possíveis para que a gente tenha melhores e mais opções para o jogo do Asa no próximo final de semana. Nos últimos campeonatos, 21 pontos em jogos em casa, garante uma classificação à equipe. Óbvio que você tem que beliscar um pontinho fora. Esse ponto fora agora aumenta a responsabilidade do Santa Cruz em a vitória em cima do Asa, já que o Asa saiu com a vitória agora na primeira partida dele? Sim, esse negócio de responsabilidade é muito... O Santa Cruz, ou qualquer clube grande, tem responsabilidade em todos os jogos. De, primeiro, não negociar alguns valores, como entrega, comprometimento, respeito à instituição. A obrigação profissional nossa é essa. O ganhar jogo, ele é o plus, né? Ele é o algo mais, que a gente trabalha para isso. Mas falar em obrigação, isso é eu estou até tocando nisso, porque isso é uma coisa que me incomoda um pouquinho quando eu ouço as pessoas dizer, ganhar tal jogo é obrigação. Peraí, eu vou jogar contra um oponente que também tem profissionais que trabalham, que se dedicam lá também. Então a gente tem a obrigação de ser profissional, de fazer o que a gente fez hoje, de brigar, de honrar a camisa do clube, de em momento algum se furtar da condição de respeitar a instituição que nós estamos. Agora, se a gente conseguir, porque isso é matemático, se a gente conseguir sempre que sair, voltar com ponto, ao contrário, a gente passa a ter uma condição um pouco mais tranquila de jogar dentro de casa, porque você está pontuando. Essa primeira fase da Série D, ela é regularidade. A gente precisa, em 14 rodadas, de preferência, pontuar no máximo possível delas, porque aí, inevitavelmente, nós vamos estar numa condição de classificação lá na frente. E a gente vai conduzir dessa forma. Agora é mobilizar todo mundo, descansar da viagem, que a gente vai chegar lá no início da manhã, descansar e depois trabalhar todo mundo e a partir de hoje já começar a convocar o nosso 12º jogador. Aquilo que tende a fazer a diferença. Eu conheço a história desse clube e os momentos de retomada desse clube sempre foram municiados pela sua maior razão de ser, que é o torcedor. E eu tenho certeza que o Arruda no sábado vai estar pulsando e vai ser mais um ingrediente para que a gente consiga fazer um grande jogo e buscar a nossa primeira vitória na competição. Então você... Acabou? Não, pode falar. Não, acabou a bateria. Vamos seguir aqui segue. na coletiva. Ô Leston, até por esses ingredientes citados por você, para essa partida contra o Asa, o Arruda é possivelmente lotado na capacidade permitida, 20 mil torcedores talvez. Não vou colocar a palavra responsabilidade, mas o Santa Cruz, empurrado pela torcida, vai ter a iniciativa de atacar um pouco mais, de construir um pouco mais diante do Asa. Você acredita num Santa Cruz voltando a apresentar algo que conseguiu no Campeonato Pernambucano? Conseguindo se impor dentro do estádio do Arruda na partida contra o Asa, mesmo tendo essa dificuldade de ser um jogo de Campeonato Brasileiro? Sim, aí a característica ela já volta a ser
né, mais parecida com aquilo que a gente vinha praticando no campeonato estadual, né? Principalmente no recorte final dos últimos 3 jogos ali, né? O jogo dos 2 clássicos com o Náutico e o jogo do Caruaru City, né? E é importante, e até agradeço o seu início aí da pergunta, porque quando eu digo da questão de responsabilidade é só para contextualizar, porque assim, protagonismo Santa Cruz tem que ter, porque é a camisa talvez de maior representatividade na divisão, não é nem lugar do clube aqui, mas nós não temos culpa disso, né? Não fomos nós que botamos aqui, nós estamos aqui para tentar fazer com que o clube retome para o caminho onde ele nunca devia ter saído, né? Mas o protagonismo nós temos que assumir, né? Agora eu só tenho que ter cuidado com esse jogo de palavras para que daqui a pouco eu não me auto-sabote, no sentido de entender que é uma competição muito dura. Uma competição muito dura, onde você vai ter que saber, jogo a jogo, a maneira ideal de se comportar estrategicamente. Agora a gente vai para o jogo do Asa, o cenário é completamente diferente de hoje. Se hoje aqui eu tinha uma questão de adaptação ao campo, se eu tinha deslocamento, se eu tinha uma série de fatores que o adversário tem adaptação ao tipo de jogo aqui nesse campo, agora eu volto para uma condição favorável para mim. 20 mil no Arruda, um campo que a gente conhece bem, onde a gente se sente bem. Os nossos jogos no Arruda, com exceção do jogo do Retrô, foram sempre jogos em que a equipe se impôs, em que a equipe teve mais de 60% de posse de bola, onde a equipe criou mais possibilidades que o adversário. A gente vai trabalhar muito a semana para que a gente possa chegar nessa condição do sábado. Leston, você falou já o que gostou do comportamento, da briga do time em campo, falou das dificuldades. Agora, o que você não ficou satisfeito do que você vinha trabalhando durante a semana e pretende corrigir nesse espaço que você vai ter até o jogo contra o Asa? Faltou profundidade, né? A gente tinha dito que quando você enfrenta um time que tem uma transição ofensiva muito rápida, que é o caso da equipe do Lagarto, você precisa jogar com profundidade para que você bote a última linha dele para correr para trás o tempo todo, no sentido de meias, volantes, atacantes fazerem infiltração, para que você empurre essa última linha deles para trás, para que quando você perca essa bola, ele esteja a 70 metros do seu gol, né? E a gente começou circulando demais o jogo, e aí perdi a bola na intermediária, e aí era o cenário favorável para que o Lagarto pudesse estourar no gol. Eu só vi o primeiro tempo. E foi talvez o que a gente mais corrigiu no intervalo, né? Foi pedir para que a gente estabelecesse aquilo que foi colocado como estratégia, que era um jogo de o Tarcísio vir para dentro, não ficar ali aberto do lado direito, vir para dentro, gerar superioridade numérica para abrir corredor de passagem para o Marcos Martins, né? Tu vai ver que no primeiro tempo o Mandai fez 3 ou 4 jogadas pelo lado do campo aqui no fundo, e o lado direito não conseguiu fazer, porque a gente não tinha movimento ali que fizesse com que a gente possibilitasse a passagem do Martins, para que o Martins chegasse e tem um acabamento muito bom, né? E chegasse numa condição de botar Rafael, esquerda, ou Eliezer, ou Rodrigo, quem viesse de trás, de frente, né? Isso talvez foi o que mais me desagradou, mas eu preciso entender que alguns aspectos têm mérito também do adversário, né? Porque senão a gente fica falando só daquilo que a gente entende que não funcionou, mas algumas coisas que não funcionam, muitas das vezes é porque o adversário também consegue sobrepor, consegue fazer alguns movimentos que te impedem, né? Esse é o jogo de futebol. Eu digo assim sempre, toda vez que você não conseguir na sua totalidade fazer tudo que você programou, não perca. Então acho que isso é talvez o que a gente sai mais satisfeito, repito, com o espírito da equipe, para que a gente pudesse voltar para casa com esse ponto. Deixa eu fugir um pouquinho do jogo, Leston, fazer uma pergunta logo quando você chegou, porque eu trago isso até agora. E toda vez que eu falo, em sua entrevista inicial, você disse logo quando chegou que o Santa Cruz hoje tem um time que ele pode ter. Esse seu pensamento continua o mesmo da sua chegada? Sem dúvida nenhuma, né? Obviamente que o clube se movimentou, o presidente tem um mês, né? Completou essa semana um mês que assumiu o clube. O aspecto, vamos dizer assim, em torno melhorou bastante. Hoje a gente tem tranquilidade para trabalhar, a gente tem acesso às pessoas. O Rogério Guedes está todo dia no clube com a gente, dando suporte para mim, para o segurado. A figura do presidente, ela é presente ali no dia a dia. Mas a questão financeira do clube, ela ainda é uma questão que aqui ninguém vai ficar escondendo nada para ninguém, né? O clube briga com essa questão financeira. E a gente, para ter tranquilidade e saúde financeira, a Série D mudou. A Série D de 2011, quando o Santa subiu, né? A Série D lá era um grupo de 4, você fazia 6 jogos e depois era mata-mata. 30, 40 dias já acabava a competição, a primeira fase da competição. Hoje não, pô.
Hoje essa é uma competição de 14 jogos, eu tenho que pensar que eu tenho que ter saúde financeira, eu tenho que ter estabilidade ao longo da competição. 14 jogos são para lá de 3 meses. E é para que o clube consiga me dar essa condição, eu também preciso fazer minha parte. Na hora da indicação, na hora de contratar, conversar, de tentar esgotar as possibilidades para que o clube tenha um elenco dentro do que a competição pede, com capacidade técnica, obviamente, mas que caiba no orçamento do clube. Porque senão não adianta, vamos contratar o jogador tal, o cara vem pra cá, passa 45 dias, o cara não recebeu, aí o cara já não tem cabeça, a mulher já cobra em casa, o menino já quer ir no shopping ali, já não pode ir. Então a gente precisa entender o momento do clube, né? E se tem uma coisa que nunca vão me ver, eu já passei aqui em 19, eu nunca vou pra imprensa ou pra qualquer lugar ficar reclamando disso. Essa é a condição. Nós escolhemos isso, eu não vim para cá enganado, nós temos que tentar fazer o melhor trabalho possível dentro desse cenário. E obviamente, por isso que eu tenho conclamado a todo momento, tenho pedido para que o torcedor abrace, porque isso aqui só existe por ele. Só existe o treinador porque existe uma torcida, só existe jogador de futebol, só existe clube por isso. E esse momento o clube precisa, mais uma vez, precisou tantas e o torcedor já respondeu positivamente tantas vezes, o clube precisa mais uma vez desse torcedor, dessa paixão que ela é apaixonante. Assim, quem já passou por aqui, por esse clube, sabe que a paixão que essa torcida tem por esse clube é algo que poucos clubes no país têm. Tomara que a gente tenha felicidade e capacidade de, junto com a torcida, conduzir o clube de volta à Série C. Obrigado.